Oi, tudo bem? Então, nesse vídeo eu estou falando sobre o livro Oswald Canibal, do Benedito Nunes, e a gente vai continuar falando da contradição do Oswald de Andrade e dos modernistas. Agora vamos focar mais no Oswald de Andrade. Também vou falar de um momento da vida do Oswald que ele vai deixar mais complexa a definição dele de antropofagia. E também vou mostrar como as várias tendências de pensamento que o Oswald foi indo de uma para outra durante a vida, ele era muito católico e aí de repente ele virou marxista e aí no meio disso ele era antropofagista, que também significava outra coisa. Como isso influencia o jeito dele de ver o mundo na visão do Benedito Nunes. E aí, só para reforçar a contraditoriedade, assim, acho que é uma... dá para assumir de forma lógica que um movimento é formado por pessoas, um movimento artístico. E um movimento artístico que é contraditório é formado por pessoas que são contraditórias nas suas atitudes e nos seus modos de ver o mundo. Faz sentido? Uhum. Então... E aí o Benedito vai para o segundo capítulo do livro dele, que é muito bom também, que ele fala, acho que chama Oswald, Homem de Muita Fé. Chama só Homem de Muita Fé. Então ele vai traçar o caminho que o pensamento do Oswald faz, desde quando ele começa a se entender por gente e tal, e começa, que é muito novo, se eu não me engano, o Oswald já começa a falar bastante coisa, estudar bastante coisa com uns 20 anos. Então ele vai traçar o caminho que o pensamento do Oswald faz, desde aquela época até quando ele já está próximo de morrer, que é a década de 60, 70, se eu não me engano. Então, ele mostra como Oswald era um cara essencialmente de fé. E aí, literalmente, assim, no começo da vida dele, pensando sobre e estudando, ele estudava muito o catolicismo, ele era um cara muito católico, muito católico, trocava cartas. O Benedito analisa lá uma troca de cartas que ele faz com outro estudioso do catolicismo, e muito chatinho, assim, muito Caxias, muito... como é que fala? Caxias mesmo, não achei outra palavra. Que achava que a gente tinha que seguir à risca os ensinamentos da Bíblia e tal. Então ele era muito... tinha muita fé, ele se dedicava com muita força a esse objetivo de seguir os princípios da Bíblia e estudar a Bíblia à maneira católica. E aí, pouco tempo depois, ele se envolve com o antropofagismo, pouco tempo, assim, 5, 6 anos, se eu não me engano, depois, ele se envolve com o antropofagismo, começa a questionar toda aquela sociedade brasileira calcada na religião. Ele reconhece a importância disso, mas ele começa a questionar isso. Começa a fazer analogias que tinham a ver com uma sociedade que a civilização católica ajudou a destruir, que era a sociedade indígena. Então, o homem católico que fala que a gente tem que valorizar a cultura indígena, só que, tá certo, tiveram os jesuítas que ajudaram os indígenas a não serem escravizados na colônia, mas os jesuítas queriam que os indígenas parassem de praticar as filosofias deles, as ideias de mundo deles. Então esse homem católico começa a falar que tem que haver uma valorização da cultura indígena, uma valorização da história brasileira antes da chegada do catolicismo no Brasil, e mais tarde ele vai se posicionar, ele vai se afastar um pouco dessa ideia de mundo antropofágica, e ele começa a se posicionar como um marxista ortodoxo, ou seja, um marxista que apoiava também que se seguisse de forma mais radical, de forma mais fundamentalista, digamos assim, os manifestos comunistas. Então ele apoia inclusive o regime do Stalin na Rússia. Então ele é um cara muito contraditório. E o regime do Stalin que proibia a religião, o regime do Stalin que era contrário ao cristianismo. Então, percebe como o pensamento dele parece não fazer sentido? Mas aí quando ele passa essa fase, ele faz uma crítica, ele começa a perceber que o regime do Stalin, na opinião dele, estava sendo tudo que eles falaram que não iam ser. Ele percebe os problemas do regime do Stalin. E aí, mais tarde, lá para a década de 50, ele decide que ele vai se dedicar à filosofia. Então ele se determina que ele vai conseguir uma cadeira como professor de filosofia na FEFELESH, na Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, aqui em São Paulo. E aí ele começa a estudar muito sobre filosofia, e o próximo capítulo do Benedito Nunes fala sobre como esse momento de começar a estudar sobre filosofia foi criando de novo um Oswald que praticava, que pregava a filosofia antropofágica, o modo de ver o conhecimento que era antropofágico. Mas dá para perceber a contradição que era muito do Oswald de Andrade, e como ele era um dos principais nomes da antropofagia, a antropofagia começou a se tornar um movimento muito contraditório também, o que não necessariamente era ruim, só era como era. Esse era o jeito que aconteceu a antropofagia. Beleza? E só para fechar isso, agora eu vou pegar um trecho do segundo capítulo do livro Oswald de Canibal, que o Benedito fala. Ele mostra como o Oswald também, ele pegava alguns autores, alguns estudiosos que ele gostava e que ele achava que conversavam com a ideia dele de mundo, e ele meio que, no começo da carreira, ele manipulava esses caras para dizer o que ele queria, sabe? Então, tipo, ele não se preocupava tanto com a intenção do cara de fato e com todas as teorias que aquele estudioso que ele gostava usou. Ele só pegava à la carte, assim, umas partes pro que servia para ele. E aí ele fala assim, o Benedito fala que naquele momento que o Oswald estava estudando muito catolicismo, estava super católico, ele analisa umas cartas que o Oswald troca com um cara falando sobre catolicismo e fala: leitor de Nietzsche, o poeta, o Oswald, transfere para o cristianismo, com a intenção de ressaltar-lhe a origem divina, a ideia de aristocracia do espírito, que era uma ideia de Nietzsche. Ideia polêmica que o pensador de anticristo, Nietzsche, opôs às religiões de salvação. Ou seja, para falar de cristianismo, ele usa um cara que fala, que se coloca como anticristo, que é Nietzsche. Então ele manobra, assim, ele usa o cara para o que ele quiser. E é um comportamento que ele vai ficar mais tranquilinho durante a carreira do Oswald, mas é um comportamento que ele repete em alguns momentos. Ele pega um estudo e usa para o que ele acha que é importante. A gente vai ver bastante isso, essa falta de escrúpulos mesmo. Oswald de Andrade era um grande pensador da arte, um grande artista, mas existia uma falta de escrúpulos na hora de selecionar em quem ele ia se inspirar, e essa falta de escrúpulos está muito presente no livro dele, A Crise da Filosofia Messiânica, que a gente vai falar mais tarde nesse vídeo. Então, de novo, contradição absoluta. Ele pega um autor ou outro para usar para o que ele quiser. E aí o Benedito está falando da fase católica do Oswald, ele fala: Oswald foi, com a sinceridade da paixão intelectual, então entregando tudo dele, ele foi católico e tomista, que ele explica, o Benedito Nunes, o que é, eu não lembro, nessa primeira fase, como seria antropófago em outra fase, como seria marxista numa terceira fase, para voltar depois ao antropofagismo, no livro A Crise da Filosofia Messiânica, que sai em 1950. Então, percebe, ele é aquela típica personalidade que a gente imagina de uma pessoa que ela entrega tudo de si para qualquer causa que pareça que faz sentido para ele. Não importa se a causa que ele está agora não tem nada a ver com a que ele estava antes. Então, nesse capítulo, o Benedito mostra que o Oswald de Andrade ele vai pegando características importantes de cada fase dele mesmo, e ele vai juntando isso num todo. Talvez não de forma consciente, né? Mas então ele fala que desse momento muito católico dele, ele pega uma espécie desse sentimento de quem é muito religioso, de apego muito apaixonado a uma causa. Então é lá, nesse momento, que ele desenvolve essa tendência dele de se apegar de forma muito apaixonada a uma causa e de tornar aquela causa meio que a razão da vida dele. Isso ele vai fazer com o marxismo. Ele vai colocar o marxismo como a razão da vida dele, ele vai colocar depois o antropofagismo como a razão da vida dele. Isso de alguma forma é importante, porque ele produz muito, ele escreve muito. Então ele escreve muito porque ele está motivado por uma paixão que ele começou a desenvolver quando ele era muito católico. E aí ele fala também esse comportamento marxista, essa fase marxista dele
também tem um efeito sobre o jeito que o Oswald de Andrade é, porque o marxismo ele se baseava em você questionar aquilo que já estava sempre estabelecido como certo, né, que era o sistema capitalista na época. Então essa tendência de questionar o que está sendo colocado como não, isso é a coisa certa, também foi algo que o Oswald aproveitou muito conforme a carreira dele foi passando e ele foi produzindo arte. E aí o antropofagismo de fato é um negócio que acaba percorrendo a vida inteira dele, quer queira, quer não. E volta com muita força no momento que ele decide, como eu falei, que ele vai ser professor de filosofia. Ele quer ser professor de filosofia, ele dedica muitos anos da vida dele a praticamente só escrever sobre filosofia, só ler sobre filosofia. E aí ele vai tentando, ele faz teses de livre docência, né, que é o que você precisa fazer para conseguir ser permitido de dar aula numa faculdade. Ele faz teses de livre docência sobre filosofia, acho que a primeira não é aprovada, a segunda talvez também não, acho. E a terceira dele é aprovada na USP, é aprovada na FEFELESH e ele consegue ser professor. E essa tese chama A Crise da Filosofia Messiânica. Nesse livro, ele vai definir um pouco melhor essa visão de mundo antropofágica.